Deus. Cumprimento a igreja com a graça e a paz do nosso Jesus Cristo. Amém? A igreja pode se assentar. Vamos aplaudir nosso Jesus mais uma vez. Nesta noite feliz, né? Domingo. Está chovendo agora ali fora, né? O Senhor está mandando chuva, né? Para o teu povo. Para os justos e injustos também, né? Todos se beneficiam da graça de Deus. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Irmão, nesse momento, eu quero pedir para a igreja que fique de pé. Vamos estar orando. Vamos estar buscando a presença do Senhor. Já louvamos ao Senhor. O Senhor já recebeu o nosso louvor, a nossa adoração. Vamos orar mais uma vez. Vamos nos colocar diante de Deus, para que o Espírito Santo de Deus venha revelar a Tua palavra no coração de cada um que aqui está nesta noite. Numa noite especial, numa noite de ceia, mais uma vez, né? Até aqui o Senhor tem nos sustentado, até aqui o Senhor tem nos dado graças, né? Tem nos abençoado. Então temos que ser gratos por tudo que o Senhor tem nos feito e nos dado em nome de Jesus, tá? Vamos então orar, vamos nos colocar diante do Senhor e peça para que o Senhor, o Espírito Santo dele, venha te revelar a palavra que cura e que liberta e que salva. Pai querido, em nome de Jesus, graças damos ao Senhor, meu Deus Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra, por este momento tão especial, Pai, neste domingo, onde estamos aqui reunidos, meu Pai, o Teu povo, a Tua igreja, meu Deus, a família do Senhor, Pai querido. Queremos agradecer, meu Deus, pelo dia que nós passamos na Tua presença, junto com nossos familiares. Muito obrigado, Pai querido. Sabemos que muitos, meu Deus, ainda, meu Deus, muitas famílias, às vezes sentem a dor, meu Pai, de alguém que partiu, mas que está no seio de Abraão, onde está sendo cuidado pelo Senhor. Pai, queria que o Senhor venha confortar, meu Pai, o Teu Espírito Santo, cada um que aqui está nesta noite, meu Deus, cada família aqui presente, e venha revelar a Tua palavra, meu Deus, a cada coração que aqui está nesta noite. Porque cada um que aqui está, meu Deus, porque foi chamado pelo Senhor, pelo Espírito Santo do Senhor, para ouvir-me para a Tua palavra, mais uma oportunidade de poder estar na Tua presença, meu Deus. Porque o Senhor chama aqueles que o Senhor ama, o Senhor chama aqueles que o Senhor quer bem, aqueles que o Senhor quer salvar, que o Senhor quer curar, o Senhor chama sempre para a Tua presença, meu Deus. E basta nós abrir os nossos ouvidos, para que nós possamos ouvir a Tua voz, entender que o Senhor está chamando pelo Teu povo, o Senhor está chamando pela Tua igreja, pela Tua família, porque o Senhor não quer que ninguém se perca, Senhor. Então, por isso estamos aqui reunidos nesta noite, para ouvir a Tua palavra, meu Deus. Fale conosco, Pai querido, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Amém. Amém? Podemos sentar, em nome de Jesus. Irmãos, ouvindo esse louvor, último louvor, né, que está falando de retire, né, sua pedra, né? Porque o Senhor retira, né, as dificuldades que tem na nossa vida. Quando Jesus foi crucificado e foi sepultado, foi levado ali e o homem colocou a pedra ali diante, né, onde ele foi sepultado. Mas quando Deus quer fazer algo, Ele quer fazer, então Ele mesmo retira a pedra. Então, quando Jesus ressuscitou, o Senhor enviou seus anjos para que fosse ali tirasse a pedra, para que Jesus saísse. E se você tem um compromisso com Deus, algo, e se coloca diante de Deus verdadeiramente, com certeza, o Senhor vai enviar os teus anjos para tirar a pedra que está na sua saída, aonde você precisa alcançar o seu objetivo. Então o Senhor faz, o Senhor é aquele que cuida, é aquele que tira a pedra do caminho, é aquele que faz com que você caminhe livremente. Então o Senhor, Ele fez assim com o nosso Senhor Jesus Cristo. O homem foi ali, sepultou, colocou a pedra, mas o Senhor
enviou seus anjos que tirasse a pedra. E quando o homem muitas vezes quer um milagre da parte dele, que quer algo que Deus faz, muitas vezes é nós que temos que remover a pedra. Lázaro, quando estava morto, Jesus estava ali. Poderia pedir para que os anjos tirassem a pedra, mas o homem estava querendo ver o milagre. Então o Senhor disse: vai lá e tira a pedra. Tiraram a pedra e o Senhor Jesus fez o milagre e Lázaro ressuscitou. Então muitas vezes nós temos que entender, quando nós queremos o milagre na nossa vida, muitas vezes nós temos que retirar a pedra. Mas quando você está verdadeiramente com Deus, buscando e pedindo dele algo, um milagre da parte dele, o Senhor envia seus anjos para tirar a pedra. Você não precisa remover a pedra, porque o Senhor encaminha seus anjos, envia seus anjos e tira a pedra do teu caminho. Então isso nós temos que entender na palavra de Deus. Então existem esses dois momentos. Quando você quer ver o milagre, que você quer buscar de qualquer maneira, então você tem que retirar a pedra. Você tem que tomar uma posição. Você tem que tomar uma decisão para que a pedra seja retirada através de você e o Senhor venha fazer o milagre na sua vida. Mas se você coloca diante de Deus e chora e clama, Ele envia seus anjos e Ele mesmo retira a pedra do seu caminho. Amém? Vamos estar lendo aqui a palavra de Deus no livro de Lucas, capítulo 12, versículo de 1 a 22, versículo de 13 a 22. Lucas 12, versículo 13 a 22. Abre suas Bíblias para estar acompanhando. Aqueles que estão também em casa, neste momento, acompanhando o culto, né? Para ouvir a palavra de Deus, acompanhe também a palavra. Abre a tua Bíblia, para que o Senhor venha falar contigo. Abra teu coração, irmãos, nesta noite. Deixe que o Senhor fale contigo, deixe que o Senhor revele através do poder do Espírito Santo. Vou estar lendo aqui, começando pelo versículo 13. E disse-lhe um da multidão: Mestre, dize a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele lhe disse: Homem, que me pôs a mim por juiz, ou repartido entre vós? E disse-lhe: Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. E propôs-lhe uma parábola, dizendo: A herdade de um homem rico tinha produzido com abundância, e ele arrazoava consigo mesmo, dizendo: Que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: Farei isto, derrubarei os meus celeiros, edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: Alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros, e não é rico para com Deus. E disse aos seus discípulos: Portanto vos digo, não estejais apreensivos pela vossa vida, sobre o que comereis, e nem pelo corpo, sobre o que vestireis. Amém? A palavra de Deus, irmãos, é eficaz. Uma palavra que vem, né, para dar mais oportunidade para o povo de Deus, para a igreja de Deus. Nós estamos aqui nesta noite reunidos, neste domingo de ceia do Senhor, para ouvir mais uma mensagem da parte de Deus, da palavra de Deus. É mais uma oportunidade que nós estamos tendo de nos corrigir, de poder nos colocar no caminho correto de Deus, daquilo que Deus quer realmente para mim e para você. O mundo aí fora está muito complicado.
Os gentios, o povo aí fora, andam atrás de coisas, de bens, materiais. Estão preocupados com o que irá comer amanhã, o que vai vestir. A igreja do Senhor não precisa pensar dessa forma e nem agir dessa forma. O importante da igreja do Senhor é pensar no momento agora, no presente, no hoje, aonde nós estamos agora aqui reunidos. E agradecer a Deus por aquilo que Ele já tem nos dado até aqui, porque até aqui Ele tem nos sustentado. A palavra de Deus, ela vem bem nos orientando. Não preocupeis, não andeis ansiosos por coisa algumas, com o que irá comer, com o que irá vestir. Se preocupe em servir o Senhor, em fazer a vontade dEle. Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou que vestiremos. E muitas vezes a ansiedade, a emoção, a razão, vem falando mais alto nos nossos corações do que a fé que nós temos que ter em Deus. Nós colocamos a nossa emoção acima de todas as coisas, primeiramente. E a emoção, irmãos, muitas vezes faz nós tomarmos decisões erradas. E muitas vezes falamos coisas que não é para falar na nossa emoção. Quando não controlamos a nossa emoção, nós falamos coisas que depois nós vemos arrepender. Ou fazemos coisas que não era para fazer devido à emoção que nós temos ali e tomamos naquele momento. E depois da emoção vem a razão. Porque quando você erra, você quer estar na sua razão. Você quer continuar fazendo aquilo, firmando aquilo que está errado na sua vida. E você continua fazendo. Vamos dar um exemplo. É como se você tivesse aqui uma escada para você subir. Aqui embaixo, antes do primeiro degrau, é a emoção que você tem que controlar. Quando você começa a subir o degrau da escada, quando você é deixado levar pela emoção, a razão começa a tomar conta, a soberba começa a crescer dentro de você, o eu, porque você é quem faz, você é quem resolve as coisas, porque você está buscando a sua própria razão. Então você começa a subir esses degraus dessa escada, porque você ainda está tendo um apoio de um lado e de outro para poder subir. Então você vai subindo cada degrau. Mas chega um momento, quando você chega no último degrau lá em cima, irmãos, você já não tem um apoio de um lado nem do outro para poder segurar. Você então está solto lá em cima, você não tem aonde segurar mais. A sua emoção começou a chegar num fim, aonde você teria que ter a fé com você. Então você não tem aonde se agarrar. E quando você pensa em descer, voltar atrás, muitas vezes você pode cair, se machucar. Então é o momento que você começa a clamar a Deus, a buscar a Deus. Porque Jesus, quando estava ali na cruz do Calvário, irmãos, teve um momento que ele se sentiu sozinho. Teve um momento que o Senhor, devido ao pecado do homem, o Senhor virou as costas. Porque o pecado era muito que levou sobre ele. Todas as enfermidades, todas as nossas dores, tudo aquilo que o homem tinha foi sobre Jesus. Então teve um momento que Jesus, ali na cruz, o Senhor virou as costas devido ao pecado do homem. E quando Jesus estava ali, se vocês lerem lá em Isaías 53, 4, 5, vocês vão ver sobre essa passagem. Então Jesus se sentiu ali. E muitas vezes quando nós subimos uma escada, um degrau, primeiramente por causa da nossa ansiedade, da nossa emoção, e depois por causa da nossa razão que levou nós lá em cima, e nós não olhamos de lado, simplesmente olhamos para nós, para o eu, para o meu ego, para a minha soberba que fez com que eu fosse lá em cima. Mas chega um momento que quando você está lá em cima, irmãos, e você não está em Deus, não crê, não tem fé, então tem que ter muito cuidado, porque muitas vezes você cai e tem que recomeçar tudo de novo. E quando você tem que recomeçar de novo, irmãos,
Você tem que recomeçar realmente na presença de Deus. Ou vai subir de novo pela emoção e pela razão e vai cair de novo. E Jesus ali na cruz do Calvário, naquele momento, ele se sentiu sozinho. Por causa dos nossos pecados, das nossas enfermidades. Porque o pecado, irmãos, quando ele confronta aqui com Deus, acende a ira de Deus. Acende a ira de Deus. É por isso que muitas vezes nós, né, em todo o mundo, o povo, os homens, estão sofrendo com essa doença, com essa Covid, porque se acendeu a ira de Deus. O pecado chega até Deus, confronta, e Deus derrama a sua ira sobre a terra. E muitas vezes nós estamos lá em cima. E quando Jesus estava ali sozinho, se sentiu sozinho, ali em Mateus 27, 46, diz que ele disse: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me abandonaste? Então Jesus ali disse: por que me abandonaste? Porque o Senhor virou as costas por causa dos nossos pecados que estavam sobre ele. E muitas vezes quando nós nos encontramos sozinhos no final de um degrau, é o momento que nós vamos lembrar de Deus. Meu Deus, eu preciso do Senhor, me ajuda, eu preciso, né? Aumente a minha fé agora, porque é um momento que você não tem aonde mais se apoiar, irmãos. Você subiu o degrau das escadas, você tinha apoio por causa da sua razão, mas chegou um momento que a sua razão te deixou, e você começou a ver a realidade, que é pela fé que nós alcançamos nossos objetivos em Cristo Jesus, e junto com a igreja, com o povo de Deus. E Jesus ali então clamou ao Senhor, que está em Mateus 27, 46. Então tem momento que nós clamamos, porque deixamos a razão, a ansiedade falar mais alto em nossos corações, e nós tomarmos atitudes impensadas. Nós não pensamos, queremos fazer, queremos mostrar. Assim é o mundo lá fora, os gentios, que estão preocupados com o que vai comer amanhã, com o que vai vestir. Porque o que eles querem muitas vezes lá fora, irmãos, é serem vistos pelos outros, é serem reconhecidos. Ainda mais nesses dias, essas redes sociais tão fortes que tem. Então muitos querem ser vistos e esquece de buscar em Deus, né, segurança, força, fé. Porque, irmãos, tem um momento, querendo ou não, o homem vai precisar de Deus. O homem precisa de Deus. O homem precisa de Deus. Então temos que começar a rever. E essa é a noite da oportunidade. Que o Senhor está dando mais oportunidade de nós ouvirmos a Tua palavra, de nós podermos ouvir os Seus conselhos e dar ouvido para a palavra de Deus. Então vamos começar a trabalhar nossa ansiedade, a nossa razão, e fazer com que a fé venha crescer dentro de nós, para que nós, na hora do momento, dos problemas, das dificuldades, nós podemos clamar a Deus e Ele nos ouve. É o momento. Então o homem precisa de uma transformação, verdadeiramente um encontro com Jesus. E quando tem um encontro com Jesus, irmãos, é como se fosse uma carreta, né? Uma Scania que bate de frente com qualquer coisa, se destrói, acaba. Mas quando a gente tem um encontro com Jesus, esse impacto é a transformação que o homem tem. Então, se você teve ou está tendo um encontro verdadeiramente com Jesus, irmãos, essa mudança tem que estar em você. Essa mudança tem que estar em mim. Porque é impossível o homem ou a mulher cristã dizer que tem Jesus, teve um encontro com Jesus e continua agindo da mesma forma, os mesmos pensamentos lá de fora, dos gentios, tomando as mesmas decisões do mundo lá fora, tomando a decisão pela sua razão, pela sua emoção. Como é que você teve um encontro com Jesus e continua tendo essas atitudes? Porque o encontro com Jesus, irmãos, é o impacto,
é aquilo que bate e se transforma. É como uma carreta que bate de encontro com qualquer objeto, destrói. Mas quando tem encontro com Jesus, você tem um crescimento espiritual, entendimento espiritual diferente. Então, a igreja tem que refletir nesse dia, nesta noite, onde nós estamos tendo essa oportunidade de poder estar com o Senhor. Aqui em Mateus capítulo 6, versículo 25 diz: Por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, e nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que a vestimenta, e o corpo mais do que o vestuário? Versículo 31. Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou que nos vestiremos? Não vos inquieteis, versículo 34, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu mal. Então, por que andais tão ansiosos, irmãos? Por que andais tão preocupados? As dificuldades da vida, elas vêm, independentemente. Ela vem para quem está na presença, e ela vem também para o gentio, para aquele também que está fora da presença de Deus. Só que quem está na presença de Deus tem um alicerce, tem aonde se agarrar, tem aonde buscar força. Mas quem não tem, que está lá fora, não tem aonde buscar essa força, porque eles não conhecem a Jesus. E o Senhor tem dado essa oportunidade para nós. O Senhor, a palavra de Deus, ela vem para poder quebrar a nossa ignorância, vem para poder quebrar o nosso egoísmo, o nosso eu, a nossa soberba. Então, irmãos, deixa o Senhor trabalhar na sua vida, deixa o Espírito Santo de Deus agir dentro de você, libera seu coração para o Espírito Santo de Deus, porque está chegando os dias, irmãos, sempre é falado que o Espírito Santo de Deus será retirado da terra, e nós não temos mais aonde recorrer. Então você terá que confessar o Senhor Jesus com sua própria boca diante dos inimigos. Ou você confessa que Jesus Cristo é o Senhor e vai reinar com Ele, ou você não confessa Jesus Cristo como o Senhor e vai para o fogo eterno. Então vai chegar esse momento. Se nós lermos a palavra de Deus, nós estamos vendo aqui que Israel, os judeus já estão voltando tudo para a sua terra, como foi prometido na palavra. Leia a palavra de Deus. E o cumprimento da palavra de Deus sobre os gentios está se cumprindo, que é o Espírito Santo de Deus que nos deu para nos guiar, para poder nós andar no caminho do Senhor. Então o povo voltando para Israel, o povo de Deus escolhidos, irmãos, vai ser o momento que Jesus vai voltar e estará ali no Monte das Oliveiras, governando toda a terra. Então o Espírito Santo será retirado, porque se cumpriu com os gentios, porque nós fomos privilegiados, porque o Senhor fez com que o seu povo verdadeiro se espalhasse pelo mundo e que as boas novas da sua palavra viessem sobre todos nós, para que nós tivéssemos a oportunidade de conhecer a Jesus. Mas está chegando esse tempo que determinado que os gentios não vão mais ouvir a palavra de Deus, porque venceu o prazo. Os 4 cantos do mundo está sendo pregada a palavra. Então não preocupeis, irmãos, com as coisas deste mundo. Não estou dizendo que você não pode trabalhar, não estou dizendo que você não pode ter coisas, bens, mas Deus em primeiro lugar. Aqui é o que diz em Mateus 6, versículo 33.
Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Como é que você entende esse versículo? Como é que você se coloca diante desse versículo? Mas buscai primeiro o reino de Deus, e tudo será acrescentado na sua vida. Então se esforce, irmão, porque o reino de Deus é tomado pela força. É pela força. No momento que você sentir a fraqueza assim, fala, eu não consigo achar palavras para orar, eu não consigo falar com Deus, eu não consigo nem ler a Bíblia. É aí que você tem que ler, é aí que você tem que orar, é no momento que você sentir que não tem vontade, que não tem força. É nesse momento que você começa a tomar o reino de Deus pela força, porque você vai em frente. Então se esforce. É no momento que nós não queremos, que a nossa carne está pedindo para não ler, para buscar, é que nós temos que fazer essa força de buscar. Amém? Então que nós possamos entender a palavra de Deus, o que o Senhor quer conosco, porque o Senhor, Ele cuida de você todos os dias, irmãos. Cuida de mim. O Senhor, Ele tem cuidado de nós. Estivemos no domingo do mês passado na ceia. Olha nós aqui de novo. Isso é milagre de Deus. Ou você acha que é pelas suas forças, pelo fortificante que você comprou na farmácia que você está aqui? É pela misericórdia de Deus. Estamos aqui mais uma vez para ceiar, para aprender a viver como cristãos. Então nós temos esse privilégio de poder estarmos reunidos. Amém? Então se fortalece no Senhor. Confia no Senhor. O Senhor é a tua força. O Senhor é quem cuida de você. Não se preocupe. Sabemos que amanhã começa uma nova semana de trabalho. E muitas pessoas, muitas vezes, estão preocupadas amanhã. A minha luz está vencendo, eu não tenho como pagar. Está faltando o arroz, o feijão. Irmãos, creia somente. Ore. Esses dias lá ontem de ontem, essa semana lá em casa, eu vi, né? Então, é um testemunho. Eu olhei lá na despensa e falei, rapaz, o negócio está ficando difícil, né? O arroz está indo, o feijão está... E o feijão hoje é ouro, né? Aí eu oro, unjo todas as coisas, né? Na cozinha, até ajoelho na frente da geladeira, né? Aí de repente, cheguei hoje de manhã lá em casa, o arroz, o feijão. Amém? Isso é porque, mas você é pastor, irmãos, nós somos todos iguais diante de Deus. Nós somos todos iguais. Amém? Então você pode. Então ore, ajoelhe, creia. Busque em Deus aquilo que você precisa. Amém? Então assim, o Senhor cuida de nós. Então, vamos buscar, vamos estar junto. Amém? O Senhor nesse momento, nesta noite, porque o nosso Deus é Deus de oportunidades. E o Espírito Santo de Deus fala com uma igreja. Fala comigo, fala com você. E nesta noite, eu quero fazer, porque Deus pede, né? Através do Espírito Santo, que geralmente tem alguém que precisa de Deus, que precisa de estar buscando a Deus, ou que ainda não conhece a Deus. É o momento da oportunidade agora, tá? Irmãos, na nossa vida, muitas vezes nós queremos fazer as coisas do nosso jeito, e muitas vezes as coisas não dão certo, e nós teimamos, nós buscamos, deixamos a ansiedade, deixamos a emoção, a razão falar mais alto. Mas nesta noite, o Senhor quer dar uma oportunidade a você, para você que está aqui. Se você ainda
não teve um encontro verdadeiro com Jesus, reconhecendo Ele, porque Jesus, Ele te conhece, Ele conhece seu coração. E se você não conhece e quer conhecer esse Jesus maravilhoso, irmãos, nesta noite, a igreja quer orar por você, que quer reconhecer esse Cristo, que quer ter uma oportunidade e dizer: eu quero oportunidade, eu quero entregar minha vida a Jesus, eu quero estar na presença de Deus, do Rei dos Reis. É a oportunidade que o Senhor quer dar para você nesta noite. Irmão, nós não sabemos o dia de amanhã. Hoje nós estamos aqui, não sabemos o que pode acontecer daqui a pouco. E se nós partirmos deste mundo, nós temos que partir para os braços do Senhor. Então, se tem alguém nesta noite, irmãos, estou falando porque a palavra de Deus vem dizendo que nós não podemos nos preocupar com as coisas desse mundo. Nós precisamos se renovar cada dia e ter um encontro com Cristo. Ou se tem alguém nesta noite que quer um encontro com Cristo, reconhecer Jesus como o único Salvador da sua vida, pode levantar sua mão ou pode vir aqui à frente, para que os pastores possam estar orando por você. Amém? É a oportunidade. Amém. Deus seja louvado. Pode chegar aqui na frente, minha irmã. Amém? Porque o Senhor, o Espírito Santo de Deus, Ele tocou no coração nesta noite, irmãos. Quem quer reconhecer o Senhor Jesus como o Salvador da sua vida, pode vir aqui na frente. Amém? Glória a Deus. Que o Senhor possa. Seja bem-vinda, tá? Seja bem-vinda. Jesus ama cada um de vocês. Tem mais alguém, irmãos? Porque a oportunidade é para todos, tá? O Senhor Jesus ama cada um de vocês. O Senhor não quer que ninguém se perca. O Senhor ama você. O Senhor tem... Olha, se você souber o plano que Jesus tem nas suas vidas, vocês nem imaginam. Muito grande. Muito mesmo. Muito grande. Vocês soubessem, nós soubéssemos, desde quando nós nascemos, já se entregava, né, nos braços do Senhor. Amém? Quero convidar aqui o pastor Maurício, pastora Arruda, pastora Francisca, amém? Para estar aqui orando, entregando essas vidas nas mãos do Senhor, tá? Pessoas que estão se entregando, reconhecendo o Senhor Jesus como o único Salvador das suas vidas, amém? Quero convidar aqui o pastor Maurício. Amém? Glória a Deus. Você pode estender suas mãos aqui para frente, em nome do Senhor Jesus? Vocês que estão aqui na frente, né? Vocês estão dando um passo de fé. Vocês estão pedindo para Jesus governar de fato a vida de vocês. Jesus, Ele sempre olhou para vocês. Desde que vocês nasceram, Ele já estava olhando para vocês. Mas um dia a gente tem que tomar uma decisão. E agora? Ele vai ou não vai governar a minha vida? Então hoje vocês estão dando esse passo. E eu creio que algo já vai acontecer nesta noite no coração de cada um de vocês, amém? Eu vou pedir para vocês fazer uma oração comigo, né? Vocês repetem e depois nós vamos orar com vocês, amém? Repita assim comigo: Senhor Jesus, nesta noite eu reconheço que sou um pecador ou uma pecadora. Eu peço, Senhor, que o Senhor me perdoe e me aceite nesta hora. Ó Jesus, me perdoe por tanto tempo ter andado longe do seu governo. Mas a partir de hoje, eu peço, seja o meu Senhor e o meu Salvador. A direção da minha vida está nas tuas mãos. O que o Senhor decidir para mim, isso eu farei. Por isso, Jesus, escreva o meu nome no teu livro e tenha misericórdia de mim todos os dias da minha vida. Agora nós vamos orar por vocês, amém? Pai, no nome do Senhor Jesus,
Aqui estão seu filho e suas filhas, que entregam o governo da vida deles na mão de Jesus Cristo, nosso Senhor. Eu peço, Pai, que a partir de agora, eles vivam um novo, sobrenatural na Tua presença. Eu peço que o Senhor perdoe os seus pecados, Senhor, todas as suas falhas e iniquidades. O Senhor lance no mar do esquecimento e, ao olhar para eles, não se lembre mais de tudo que eles fizeram que desagradou ao Senhor até aqui. Lava eles no sangue do Cordeiro, no sangue precioso de Jesus, ó Pai, e que a partir de hoje a comunhão seja restaurada, Senhor. Ah, Jesus, o Senhor disse que o Senhor daria paz, que o mundo não teria, mas só aqueles que te amam e te servem teriam. Por isso eu peço que a paz de Cristo, que excede o entendimento, seja sobre a sua vida agora. Receba agora a paz de Cristo no seu coração. Receba o perdão de Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus, sendo liberado do alto céu sobre a sua vida nesta hora. Pai, a tua igreja clama em favor deles. Restaura eles, Senhor, restaura a saúde, restaura relacionamentos, restaura sonhos e projetos, Senhor, que eles andem no caminho do Senhor e não se desviem dele nem para a esquerda nem para a direita ou retrocedam, mas avance para o alvo que é Cristo Jesus. Nós, como ministro do teu evangelho, os abençoamos e declaramos: sejam perdoados, sejam salvos, sejam curados nesta noite. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aplauda Jesus, amém? Glória a Deus, aleluia. Amém? E quando a festa aqui, a festa no céu também, né, irmãos? Os anjos estão em festa, amém? Deus abençoe cada um de vocês, tá? Em nome de Jesus. Aqueles que não abraçarem agora, depois dá um abraço neles depois, tá? Em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, glória a Deus. Momento de alegria, né? Momento de decisões certas. Essa é a decisão mais certa que um homem toma na vida, viu? Diante de todas as decisões, tantas coisas, a mais certa é essa. A decisão que você não tem o que perder mesmo, só ganhar. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, então neste momento eu quero agradecer a oportunidade, tá? Muito obrigado, agradeço a Deus por esse momento tão especial, por esta noite maravilhosa, né? Muito obrigado, agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém? Convido aqui o pastor Arruda para estar conduzindo a ceia do Senhor.